falar um pouquinho das notícias do Galo desta terça-feira. Primeiro, galera, ontem eu não consegui fazer vídeo, né? Porque eu tive um compromisso, não consegui, mas hoje estamos de volta. Vamos falar um pouquinho, então, dos jogos da Sul-Americana e também da sequência do Atlético, a pior sequência do ano da temporada do time, tá? O Atlético, ele, pra quem não sabe, primeiramente se inscreve no canal, deixa o like, ajuda nós aí. Vambora! O Atlético, ele teve o recurso negado no CAS e mandará os jogos pela Sul-Americana sem torcida. O que isso quer dizer? O Atlético, ano passado, ele... Não sei se vocês se lembram, ele foi punido após o jogo contra o River Plate pelos sinalizadores, né? O Atlético veio de jogos com sinalizadores e não pode isso em competições sul-americanas. É proibido ter sinalizador, é proibido aquela festa maravilhosa. O que eu acho lindo, foda, e por mim faça e tome punição. Cara, o Atlético foi punido por jogos porque fez a festa e aquilo é a competição. Isso é a Libertadores. Isso é a essência do futebol sul-americano. E o Atlético foi punido por isso. E com isso, ele tentou entrar com recurso para jogar em casa e pagar de outro jeito. Só que esse recurso ele foi negado no CAS. Então o clube tentou reverter a punição, mas terá que cumprir pena em 2 jogos pela competição internacional. Então, os 2 primeiros jogos da fase de grupos, o Atlético vai jogar sem torcida. Então, na quinta-feira, contra o Deportivo Quito, já vai cumprir um desses outros jogos. E o outro jogo, se não me engano, é o Caracas. Deixa eu confirmar. O Atlético joga isso. Iquique em casa. Aí não, é Caracas fora, desculpa. Iquique, Caracas fora. E Caracas em casa. Então daqui a 2 jogos da Sul-Americana, o Atlético volta a jogar em casa novamente. E aí, cumprir o segundo jogo de suspensão. Isso é ruim. Pelo momento que o Atlético vive. Financeiramente, para o Atlético não ganhar dinheiro com isso. Pelo apoio da torcida, né? Sempre bom estar perto do torcedor. Para criar aquela atmosfera de competição sul-americana, trazer essa essência. E o Atlético vai jogar, então, sem 2 na quinta-feira, 9h30, contra o Kik e também contra o Caracas, tá? Vai ser esses 2 jogos. O Atlético informou que o departamento jurídico do Atlético tentou recorrer, mas foi negado. E aí, galera, não tem muito o que fazer, né? O Atlético fez, realmente era errado, não tem muito o que dizer. Errado segundo a competição. Eu não acho errado, eu não acho moralmente, mas a gente entende, já teve acidentes anteriormente por isso. Eu acho que isso devia ser mudado. Mas dito isso, o Atlético não vai poder jogar. E a outra informação é 2 coisas. O Atlético teve 69 finalizações nos 2 primeiros jogos, se não me engano. Foi isso? Com 69 finalizações, Atlético falha na pontaria e vê média de gols derreter. O Atlético tinha uma ótima média de gols, só que o Atlético teve 60 nos últimos 360 minutos, o Galo finalizou 69 vezes, mas colocou para dentro apenas 1 gol. Ou seja, o Atlético chutou das últimas 69 finalizações, o Atlético fez 1 gol. E isso diz muito sobre o clube, diz muito sobre o que está acontecendo no Galo. E o Atlético tem a pior sequência da temporada, né? Derrota pro América, derrota pro Grêmio, empate fora, empate com São Paulo. Então 2 empates e 1 derrota. Dos últimos 12 pontos, o Atlético fez 2. Óbvio que não conta a final do Mineiro, porque o Atlético já estava com o resultado a seu favor. Mas agora o Atlético vai ter que jogar e o Atlético precisa dar resposta, né? Essa que é a verdade. O Atlético não vem bem. O Atlético tem jogado até decente, não tá jogando mal pra caramba, não é culpa do Cuca só. Mas eu acho que o Atlético está esbarrando numa limitação técnica dos seus jogadores, está esbarrando numa limitação de finalizações, o que pra mim é um absurdo, tá? Acho problemático. Os jogadores precisam botar o pé na forma, mas isso diz muito sobre como foi montado o Atlético na temporada. O Atlético tirou um jogador que, na minha visão, era extra classe pro Brasil, era um cara diferenciado, que é o Paulinho. Errava muito gol. Sim, mas, gente, ele entrega 25 gols por temporada. Isso é muito gol no Brasil, cara. 25 gols é muito gol no Brasil. Em 2 temporadas ele fez isso, cara. Não tem muito o que dizer. Então, o Paulinho, a gente trouxe o Júnior Santos, que é um ótimo jogador, a gente trouxe o Rony e o Coelho, que são bons jogadores. E eles não estão entregando a quantidade de gols que a gente achava que poderiam entregar. E o Atlético optou por ter mais quantidade, não tanta qualidade. E as reposições não foram à altura. Perdeu muitos jogadores, né? Perdeu o Alisson, não trouxe ninguém. O reserva agora é só o Palácio pela direita. Não tem reserva pro Scarpa. Não tem reserva pro Alan Franco. O Rubens tem que se desdobrar para jogar de ponta esquerda, para jogar de volante, para jogar de segundo volante. O Bernard não conseguiu dar a resposta que o Atlético esperava. Muito mal, muito abaixo. E aí a gente tem que cobrar. E o senhor Menin
fala que é um dos melhores elencos da história do clube, que é um absurdo. Você pode estar falando isso até financeiramente, que pode até ser pelos juros, tudo que está acontecendo, pela taxa aí, pela inflação tá alta, e aí pode ter o valor numérico, pode ser até real, que é um dos maiores elencos da história do Atlético, porém não é de qualidade. E claramente não é, claramente é abaixo algumas coisas, o Atlético precisa de mais peças, o Lianco já não vai jogar, vamos ver quem vai jogar na Brasileirão, porque ele foi expulso. Mas o Atlético tem dificuldades, o Atlético tá longe da sua casa, que é a Arena MRV, precisa voltar para ela logo logo. E inclusive acho que já tem, não sei se tem data, mas a gente sabe que teve o atraso. Eu não sei se já foi liberado, né, o gramado. Mas o Atlético é favorito, precisa ganhar do Iquique para voltar pelo menos a confiança. Deixa eu ver aqui quanto que vai ser. Em maio. Somente em maio o Atlético volta ao seu estádio. A gente está no início de abril, dia 8 de abril. Então vai demorar um pouquinho para voltar para a NMRV. Precisa somar pontos, precisa ganhar do Vitória, precisa ganhar do Iquique, para dar outro astral, para dar um outro momento, um alívio para a torcida, um alívio para esses jogadores e voltar a confiança, voltar o vento ao favor, voltar o vento a soprar a favor, porque tá jogando contra muitas coisas e não tá jogando de todo mal, mas não tá vindo resultado. E quando não vem resultado, cara, a pressão ela vai fazendo assim, ó. E a confiança ela vai sendo minada. E você vai ficando com medo de tomar certas decisões. E isso é um problema. Mas o Galo tem tudo pra mudar isso, tá? Eu confio que a gente tem como fazer um brasileiro regular, chegar no G8, G9, mas o nosso time, a expectativa, claramente, eu vou deixar isso claro mais uma vez, é um time de segunda prateleira de elenco, tá? E é um time bom, mas é um time de segunda prateleira. Não bate frente com o Palmeiras, não bate frente com o Flamengo. Eu acho que o time do Corinthians é melhor, o elenco não, mas o time é melhor. Hoje, principalmente, né, tá jogando muito bem o Corinthians, principalmente em casa, fora menos. O Internacional tem um ótimo time e tem um bom elenco, Borré, Vanessa saiu, né? Vitinho, o Wesley, Alan Patrick, Bruno Henrique, Fernando. Pô, tem uma garotada na zaga, Vitão e Vitor Gabriel, o Juninho, Anthony Rocher. Tem boas peças, é um bom time. Acho que é melhor que o Atlético hoje. O Atlético, o resto, porque a segunda prateleira é composta por diversos times. Tirando esses 4, que eu acho que eu coloco o Corinthians lá. O Botafogo talvez, não sei ainda, acho que cedo. Mas o resto é tudo de segunda prateleira. Só que segunda prateleira é times parelhos, ou seja, o seu momento vai dizer muito. O estilo de jogo casal não, e o momento que tá vivendo a temporada, ou somar pontos ou não, isso vai influenciar diretamente na tabela e lugar que você está. Se você vai subir ou não. E isso pode ser ruim, porque se você não tiver um bom momento, isso virar uma bola de neve, crise na certa e o Atlético vai caindo de produção, sim. Esses são os 2 assuntos do Galo de hoje, tá bom? Você poder deixar o like, se inscrever no canal. Tamo junto, vídeo do Galo todos os dias às 7 horas. Amanhã faremos o pré-jogo aqui, se não tiver nenhuma notícia bombástica, faremos um pré-jogo falando do momento do Iquique e do momento do Galo da temporada, tá bom? Um grande beijo, voltamos amanhã. Tchau, tchau.